pedimos a bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada vida que acredita na Tua palavra, que tem ofertado, que tem colocado dízimo com alegria no coração. Que o Senhor continue dando vitória, abençoando, fazendo uma grande obra. Nunca faltou, nunca faltará. Tu és o provedor, o pastor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Chamar o nosso obreirinho aqui, nosso irmão David. Glória a Deus, está trazendo uma palavra para nós também nessa tarde. O Senhor possa estar abençoando, dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma satisfação poder trazer um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração, através da palavra dele. Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé, abrir a palavra no livro de João, capítulo 15. Versículo 7. Amém? A palavra diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feitos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, este é o momento da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida de cada um que está aqui nesta tarde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso ouvido, para receber verdadeiramente da Tua palavra, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha testificar em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos? Eu queria trazer um pouquinho hoje para os irmãos a palavra de Deus e falar sobre intimidade. Como anda a nossa intimidade com Deus, né? E sobre intimidade, nós vemos várias etapas. Uma delas é o relacionamento. E nós vivemos neste mundo e nós temos vários tipos de relacionamento. Existe um tipo de relacionamento que nós temos no nosso trabalho, com o nosso patrão. É um relacionamento limitado até um certo ponto, porque nós podemos conviver bem, devemos conviver bem, mas nós chegamos, temos que dar satisfação daquilo que nós devemos fazer. Ele está ali para cobrar, ele está ali para ver o trabalho que a gente tem feito, e a gente tem que se limitar até um certo ponto. Porque se deixar passar um pouquinho, acaba não dando muito certo mais aquele relacionamento, porque ele está ali como patrão, você como funcionário. Nós temos relacionamento entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e esposa, né? Então nós vemos relacionamentos entre irmãos. Eu tenho 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão mais novo, eu sou o mais velho. E dentro desse relacionamento, nós passamos por várias fases da nossa vida, crescendo junto, né? Brigava,
né? Às vezes discutia, às vezes o relacionamento não estava dando muito certo, saía aquela faísca entre irmãos ali, mas eu, da minha parte, pelo menos, nunca tive problema de ter algum problema com meu irmão, daqui 5 minutos estar ali falando com eles. Às vezes eles olhavam assim meio de cara feia, ainda estava meio emburrado, né? Por causa da gente ter brigado por algum motivo, ainda quando criança, estou falando, né? Mas eu sempre tive essa proximidade com meus irmãos. E eu sempre busquei isso com meus irmãos. Porque eu sempre pensei assim, ó, eles fazem parte da minha família. Então é algo que eu quero carregar para o resto da minha vida. Eu quero ter um bom convívio com meus irmãos. Situações vão acontecer que a gente vai discordar, principalmente quando a gente convivia junto, aconteceu várias. Mas eu sempre tentava me aproximar. Os dois já não eram tanto assim, principalmente um com o outro. Então eles tinham um pouco de dificuldade, mas eu nunca deixei isso acontecer para o meu lado. Eu nunca deixei isso acontecer entre eu e eles. Mas graças a Deus hoje os dois irmãos meus também vivem bem e tudo mais, né? Então também é um tipo de relacionamento entre irmãos. Existe uma certa intimidade, mas também até um certo ponto. E existe aquele relacionamento entre pai e filho, que existe também muita intimidade. Muita intimidade. Porque nós crescemos e a nossa primeira referência para o bem ou para o mal são os nossos pais. Eles são a nossa referência. É neles que a gente olha. É neles que quando nós somos pequenos, quando a gente entra para dentro de casa, ainda criança, não tem aquela preocupação de tem que trabalhar, tem que pagar uma conta, tem que fazer isso, tem aquilo. Você não tem responsabilidade. Mas é dentro da sua casa que você sente o abrigo. O seu pai e sua mãe podem estar passando por uma situação difícil, mas quando você está junto deles, você se sente protegido. Este é um relacionamento de um filho olhando para o pai. Esse era o relacionamento que eu tinha dentro da minha casa até um certo ponto, né? Porque lá em casa o meu pai separou da minha mãe, então eu convivi com a minha mãe eu tinha 9 para 10 anos. Então a minha mãe terminou de criar a gente. Tenho um bom relacionamento com meu pai, sempre tive, independente disso. Mas esse é o aconchego que traz dentro da nossa casa. O nosso relacionamento entre pai e filho. Que existe uma intimidade, porque os pais conhecem os filhos, com certeza. Mas o tempo vai passando, os anos vão passando, aquela criança vai crescendo, e aquele nível de relacionamento, ele tem que permanecer. Mas nós conhecemos os nossos filhos na intimidade totalmente? Não. Nós não conhecemos. E existe também um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Entre um casal. Hoje faz 17, pouco mais de 17 anos, vai fazer 18 anos em outubro, né? Que eu estou casado com a Camila, de casamento, vai fazer 18 anos. A gente namorou mais ou menos um pouco mais de 1 ano e meio só, né? Pouco mais de 1 ano e meio, a gente se casou, e aí a gente iniciou uma nova etapa no relacionamento, que a gente estava numa fase de namoro, ela engravidou, a gente decidiu se casar, porque a gente já tinha esse propósito também. Então, a gente acabou fazendo tudo um pouco antecipado, não foi fácil, mas Deus abençoou, e a gente está junto até hoje. Mas, até então, na época de namoro, eu conhecia ela de uma certa maneira. Eu conhecia a Camila como a minha namorada. Mas quando eu casei e fui conviver, aí eu recebi ela como minha esposa. Aí foi diferente, por quê? Porque o relacionamento também já mudou. Eu não ia lá na casa dela, a gente não ia na igreja junto, levava ela na casa dela, depois eu ia embora para minha casa, ela ficava lá com a mãe dela, eu ficava na minha casa. Não. Agora a gente ia embora para a mesma casa, dormia junto, acordava junto, divide os mesmos problemas juntos. Aí o nível de relacionamento mudou. Aí eu comecei a conhecer ainda mais a Camila, e ela também passou a me conhecer muito mais. Porque quando nós convivemos com a pessoa, nós conhecemos verdadeiramente quem ela é. No dia a dia é que nós vemos quem essa pessoa é. É muito fácil
você ser uma pessoa num ambiente específico. Mas é impossível você mascarar ser uma pessoa em vários ambientes, sendo que você não é aquilo. Principalmente dentro de casa. Então, nós passamos a ter um convívio maior, uma intimidade maior. Quando eu chego em casa, eu olho e vejo. Normalmente eu não chego em casa e vejo a Camila, só quando eu dou aula até mais tarde, eu já levei ela. Mas quando ela vai chegar do serviço dela, normalmente eu busco, então eu já levo ela para casa antes e tudo mais. Então, naquele momento, eu já sei se aconteceu alguma coisa no dia dela. E mulher sempre tem alguma coisa que aconteceu também, né? Ela sempre tem alguma coisa para contar. Às vezes eu vou quieto dentro do carro, até lá em casa, entro lá em casa, saio para dar aula, ela ainda está falando. Ela fala, tá bom, deixa eu ir, senão eu vou atrasar na última mais uma aula. Mas é normal. O homem ele é mais calmo, ele é mais moderado um pouquinho. Às vezes até guarda um pouquinho as coisas. Mas a mulher sempre tem algo para contar. E a gente tem esse tipo de relacionamento. Mas a gente olha na fisionomia e a gente sabe também quando não é algo bom que aconteceu. Por quê? Porque eu tenho convívio diário com ela. Então, quando eu olho, eu sei, alguma coisa aconteceu e não foi muito legal hoje, não. E aí não passa nem um minuto, rapidinho ela já vai começar a contar. Se eu não perguntar, ela vai falar do mesmo jeito. Então, é certeza, é certeza, é certeza. Então, a gente já conhece, do mesmo jeito que também ela me conhece. Por mais que eu sou uma pessoa já mais quieta, mais recatada, em casa eu converso, brinco, tudo, mas eu sou um pouco mais na minha. Mas ela olhando também, ela sabe. Aconteceu alguma coisa, Deus? Não, aconteceu sim, está diferente. Mas por que ela sabe que eu estou diferente? Porque nós somos íntimos um do outro. Porque nós estamos juntos um do outro. De casados, como eu falei, a gente vai fazer 18 anos de casado. Convivendo, passando por dificuldades, por lutas e também recebendo muitas vitórias para a glória do Senhor Jesus. Para que o casamento possa durar, tem que ser. O Senhor Jesus tem que estar no centro. Então, esse tipo de relacionamento, esse tipo de intimidade é o que traz conhecimento. E a palavra de Deus, no versículo 7, bem no comecinho, na primeira partezinha, fala assim, ó. Se vós estiverdes em mim, né? Em outras traduções diz, se permanecerdes em mim, ou seja, existe um tipo de relacionamento, ou seja, na verdade, todo tipo de relacionamento, o Senhor está falando o quê? Vocês têm que permanecer em mim. Nós temos que estar próximos do Senhor. Em Provérbios 3:32, diz assim: porque o perverso é abominável para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Em outras versões está assim: mas aos retos está a sua intimidade. Aquele que tem um relacionamento, aquele que permanece com o Senhor, está a intimidade do Senhor. É esse tipo de relacionamento, é esse tipo de intimidade que nós devemos buscar com o Senhor. Nós temos que estar próximo. Não tem como eu ter intimidade com alguém que eu passo na rua e apenas cumprimento. Ou que eu vejo algumas vezes na semana. Eu só tenho intimidade com aquele que eu convivo diariamente. E é assim que nós buscamos a intimidade nossa com o nosso Senhor. É um convívio diário. Não é um convívio que eu vou, no domingo, eu vou lá no culto, oro, canto um louvor, mas no resto da semana, eu tenho meu trabalho, tenho os meus afazeres, tenho as minhas coisas dentro de casa. Depois eu busco ao Senhor. Depois eu falo com o Senhor. No domingo eu vou falar com Ele de novo, porque eu vou estar lá, o pastor vai pregar, aí eu vou ouvir um pouquinho da palavra dele. Não. O nosso relacionamento com Deus também deve ser diário.
também deve ser constante. Mas o diário também não é só deixar um tempinho para Deus, mas é todos os tempos. De manhã, à tarde, à noite. Mas como que eu faço isso, irmão? Eu trabalho, eu faço as coisas. Não tem importância. O nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. No meu trabalho, eu posso estar glorificando a Deus através do meu testemunho diante das pessoas que não são cristãs. Como que eu faço isso? Quando você está no meio de pessoas que não são cristãs, tem sempre aquela rodinha que está numa conversa que não convém a você. Mas quando você dá um verdadeiro testemunho e você chega no meio, você está no meio de um ambiente, as pessoas te respeitam. Pelo menos a grande maioria. Elas olham e seguram um pouquinho um palavreado, seguram um pouquinho uma conversa. Por quê? Porque elas vão olhar e vão ver algo diferente em você. E esse algo diferente é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus caminhando com você. É essa intimidade, porque aonde você vai, o Espírito Santo de Deus está com você. É a presença de Deus que está com você. Então, aonde você estiver, para onde você for, vai ter essa presença. E aí você pode testificar através do seu testemunho, através das suas conversas, através das suas atitudes, principalmente das suas atitudes quando acontece algo que foge um pouquinho do controle. E aí eles vão reparar, opa, agora eu quero ver o que ele vai fazer em cima disso. E aí você mostra mansidão, controle, paciência, fica ali tranquilo. Aí eles vão olhar e falar assim, eu não teria essa paciência. Fala assim, eu também não tenho não. Mas é porque vem do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós conseguimos passar por as coisas, passar por situações. E nós vemos isso no ministério de Jesus. Várias fases, várias partes do ministério de Jesus, pessoas acompanhando a Jesus. Abra comigo lá em Mateus 14. Mateus 14, no versículo 20, diz assim, E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então aqui, em uma parte do ministério de Jesus, nós vemos uma grande multidão seguindo a ele com um certo interesse. De ter intimidade com o Senhor? Não. Eles estavam interessados nos pães e nos peixes. Esse era o interesse deles. Em 1 Coríntios 15, no versículo 6, fala assim, do 5, diz assim, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois visto por Tiago, depois visto por todos os apóstolos. Vai prestando atenção, irmão, é já que eu vou concluir aqui no que eu quero chegar. Aqui nós vemos, então, que depois da ressurreição de Jesus, um pouco mais de 500 pessoas o viram ressurreto, além de Tiago e os 12 discípulos. Em Atos, capítulo 1, vamos lá, rapidinho. No versículo 15, fala assim, E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, oravam a multidão. Junta era quase de 120 pessoas. Em Lucas 10,
Diz assim, no primeiro versículo. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, irmãos, agora eu vou trazer para vocês aqui o que eu estou querendo dizer sobre o ministério de Jesus. Nós vemos lá no início 5.000 pessoas com interesse nos pães e nos peixes. Logo depois da ressurreição de Jesus, daquelas 5.000, 500 tiveram a experiência de ver Jesus ressurreto. Como a Bíblia diz, né? Pedro, Tiago, os discípulos, e 500 pessoas conseguiram ver Jesus. Dessas 500, 120 ficaram no cenáculo orando. 120 ficaram no cenáculo orando. Dessas 120, 70, o próprio Senhor Jesus mandou, vai de 2 em 2, vai você para lá, você para cá, você em tal lugar, participando da grande comissão, levando o evangelho. Mas dessas 70, 12 eram os discípulos que caminhavam com Jesus. Mas desses 12, 3 foram com o Senhor Jesus até a casa de Jairo, ao Monte da Transfiguração, no Getsêmani. Mas desses 3, apenas um foi com o Senhor Jesus até os pés da cruz. Abra comigo aqui em João 19. No versículo 26, diz assim: Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o seu filho. Só essa parte, Vendo Jesus ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava. Então, resumindo aqui, 5.500, 120, 70, 12, 3, 1 aos pés da cruz. 1 foi até os pés da cruz de Jesus. Esse não era um conhecido. Esse não era alguém próximo. Esse não era apenas amigo. Esse era íntimo de Jesus. João era íntimo de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí nós vemos que João viu coisas que ninguém viu. Teve revelações que ninguém teve. Mas por quê? Como que ele teve? Por quê? Porque ele era íntimo de Jesus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ser íntimo de Deus, se você quer ter experiência com Deus, vá com o Senhor Jesus até os pés da cruz. Caminhe com Ele até o final. Busque Ele até o fim. Não somente quando você está recebendo alguma coisa, como nós vemos hoje em dia, muitas pessoas pregando, trazendo um evangelho de prosperidade, que se você se converter, você vai receber. Nós vamos receber, irmãos. Principalmente a salvação da nossa alma, que é o grande objetivo da nossa vida. É por isso que o Senhor veio. O Senhor, Ele abre as portas, Ele cura, Ele liberta, Ele abre porta de emprego. Tudo isso Ele faz. Eu não estou falando que Ele não faz, não, irmãos. Tudo isso Ele faz. Se você precisa de uma porta de emprego, se está precisando de uma cura, tenha uma certeza no seu coração. Busque diante do Senhor e Ele vai fazer por você. Ele vai fazer pela sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai curar, Ele vai abrir a porta de emprego. Mas a intimidade que o Senhor quer que nós busquemos dEle, não é pelaquilo que Ele vai nos dar, mas é por aquilo que Ele já nos deu. O nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o sacrifício na cruz, por mim e por você. E é por isso que hoje nós estamos aqui, reunidos, participando de um culto racional, com entendimento da palavra dEle, buscando ainda mais conhecimento, porque é isso
que o relacionamento traz. Intimidade. O quanto eu quero me relacionar com o Senhor. Apenas por uma moeda de troca, não vai funcionar. Apenas enquanto o outro irmão está caminhando, não vai funcionar. Apenas enquanto alguém está me empurrando, não vai funcionar. Só vai funcionar quando você decidir caminhar todos os dias na direção dele, porque você quer buscar ainda mais intimidade com ele. Assim como João fez. Até o final, João estava lá presente. E Jesus olhou e pôde ver. Esse é o discípulo que eu amo. Esse é o discípulo que eu amo. Esse é aquele que eu tenho intimidade. Esse é aquele que está próximo de mim até o final. E é esse que ele quer. É assim que ele quer. A palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós só adoramos o Senhor em espírito e em verdade quando nós buscamos intimidade com Ele. Quando nós não nos sentimos que conhecemos de tudo, já está bom, já estudei muito. Não adianta, não é assim que funciona. A segunda etapa de nós termos mais intimidades é isso, é o conhecimento. Lá no João 15, né, que eu estava falando aqui, ó, um pouquinho à frente, ainda nessa parte, fala assim, ó, se estiverdes em mim, essa é a primeira parte que a gente leu, no versículo 7, e logo depois ele fala assim, ó, e as minhas palavras estiverem em vós, ou, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Conhecimento. Como que eu vou conhecer alguém que eu não tenho intimidade? Hoje, como eu falei aqui, eu dei um exemplo de relacionamento, no meu casamento, eu convivo e faço uma leitura diária da Camila. Como que eu vou fazer essa leitura diária do Senhor? Está tudo aqui, ó. Ele já deixou prontinho para você. Essa é a leitura diária do Senhor. É aqui que você vai conhecer um pouco mais dele. É aqui que você vai ter um pouco mais de conhecimento dele. É aqui que você vai adquirir mais intimidade com ele. Como eu falei, você pode fazer um curso de teologia, você pode fazer uma faculdade de teologia, e aí você pode falar assim, ó, formei, conheço tudo, sei tudo. Não. A palavra de Deus é a única escola que você vai estudar, estudar, estudar e nunca vai formar. Nunca vai cessar o conhecimento. Nunca vai faltar aquilo que você não... eu já sei, eu não tenho mais o que aprender. Sempre vai ter o que aprender. Sempre vai ter mais o que você buscar. Só que o relacionamento com Deus, a mesma medida que você tem na cadeira, você tem que estar de joelho. Só para trazer uma explicação. Cadeira, estudar. Ler a palavra de Deus. Buscar o conhecimento. Sentar num culto, como igreja de Cristo. Ouvir uma palavra. Esse mesmo tempo que você gasta lendo, você também tem que ter em oração. Para você ter intimidade com o Senhor, não adianta você orar. E aí seu lado espiritual sobe lá em cima, mas seu conhecimento está lá embaixo. Tão fácil de ser enganado e derrubado. O lado espiritual você ora, você sente a presença de Deus. Oh, maravilha e tal. E aí, irmão, tal, você estudou? Não, eu não preciso estudar, porque o Espírito Santo, ele revela tudo para mim. Ele revela. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque muita coisa ele já deixou revelado. O Espírito Santo, ele vai me revelar em qual capítulo, versículo e o que tem a ver. Ele revela. Porque ele já deixou escrito. Basta você ler. Basta você fazer a sua parte. Então, ao mesmo tempo que nós gastamos de joelhos no chão, nós temos que gastar sentados numa cadeira para estudar. Porque o nosso nível de espiritualidade com Deus tem que estar alto e o nosso nível de conhecimento da palavra tem que acompanhar. Não existe uma balança desigual para isso. Não tem como eu estar no nível de espiritualidade lá em cima e um conhecimento zero. Ou um nível de conhecimento lá em cima e a minha espiritualidade zero. Quando
está desigual, essa balança, o meu nível de intimidade com o Senhor também não está legal. Eu tenho que buscar conhecimento? Tenho. Tenho que buscar também em oração, em relacionamento espiritual com o Senhor? Tenho. E quando eu acho esse equilíbrio, aí eu consigo ouvir um pouquinho mais do Senhor. Aí eu consigo sentir um pouquinho mais do Senhor. Aí eu consigo fazer um pouco mais daquilo que o Senhor tem para mim. Oh Deus, eis-me aqui, quero fazer a sua vontade. Tá bom, busca o conhecimento. Essa é a minha vontade. Oh Deus, fala comigo, qual que é a sua vontade? Mas Deus não está falando, o que está acontecendo? Deus está falando. Deus pode revelar algo em particular para você, irmão? Pode. Deus pode falar aí no seu coração? Pode. Mas a base e a ferramenta de trabalho do cristão, ele já deixou. E é a palavra dele. É isso que nós temos que entender. Quero intimidade com o Senhor? Deixa eu ver o que ele quer, como ele quer que eu viva. Ah, entendi. Só abrindo um parênteses aqui, rapidinho, né? Um menino judeu, aos 13 anos de idade, ele já decorou, né, praticamente, os preceitos todos da lei. E aí ele passa por uma celebração que se chama Bar Mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Ou seja, filho do mandamento. Aos 13 anos, ele já tem o conhecimento daquilo que ele tem que seguir e viver de acordo com a cultura deles, e é dessa maneira ali que funciona. A partir daí, que ele passa por essa celebração, que ele se torna um filho do mandamento, ou bar mitzvah, ele pode se casar, ou ele pode, né, chegar diante da noiva ali e tal, e ter o seu compromisso selado. E antes dos... um menino judeu, ele não passa dos 20 anos sem se casar. E aí o que ele faz? Depois dessa celebração, ele pega um saquinho de moedas de prata, ele pega um pouco do suco, né, da uva, do vinho ali, do suco de uva, ele pega um contrato e ele vai ao encontro da sua noiva. E aí, presta bem atenção, ó, ele bate a porta, chamando. E aí essa porta ela é aberta. A partir do momento que essa porta ela é aberta, ele entra. E aí, ele pede a noiva em casamento. Se a noiva aceitar, ele pega o contrato, põe na mesa para o pai, fala, agora ela é minha noiva. Pega a moeda de prata, também põe na mesa, está aqui o dote, está pago. Ele pega o suco de uva, dá na mão da noiva, para ela tomar. E enquanto ela toma, ele faz uma jura de amor. Nessa jura de amor, ele diz assim, ó, um trecho que ele tem que falar nessa jura de amor, fala assim, ó, na casa do meu pai há moradas, e eu vou preparar uma morada para você. No capítulo 14 de João, no versículo 2, a palavra de Deus fala assim, ó, Jesus falando para mim e para você, fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. O Senhor Jesus, ele veio e através do sacrifício na cruz, ele pagou o preço, não com moeda, mas com o seu sangue. E através desse sangue ele nos lavou, nos remiu dos nossos pecados. Mas como eu falei ali no início, a palavra de Deus também fala que o Senhor ele bate a porta para aqueles que querem o receber, para aqueles que querem intimidade com ele. Ele não entra, ele não vai arrombar, mas ele bate. E aí cabe a você abrir, deixar o Senhor entrar. E aí você pode celebrar esse relacionamento com o Senhor, porque ele veio e ele já pagou o preço, que foi em morte de cruz. E ele pagou por mim e ele pagou por você esse preço. E aí, como eu li no capítulo 14, no verso 2 diz,
Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai para preparar um lugar para mim e para você. E é nesse nível de intimidade que ele quer chegar. Não para você, para o Senhor passar lá na janela, você olhar pela janela e falar assim, opa, Jesus está passando lá. Ou ele bater na porta e você fala assim, é Jesus. Deixa, já que ele passa na janela, eu cumprimento. Não. Ele bate a porta porque ele quer entrar. Porque ele quer cear com você. Porque ele quer fazer morada em você. Mas cabe a você abrir essa porta. Cabe a você se achegar a Deus. Cabe a você buscar ter essa intimidade com Deus. Cabe a você falar, Senhor, entra na minha casa. Senhor, toma a minha vida. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Cabe a você dizer isso. Cabe a você querer isso. É assim que Deus quer esse relacionamento. E somente assim você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Na continuação desse mesmo versículo, aí fala assim, pedireis, do 15:7, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos abrir lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Do versículo 9 ao 11, diz assim, E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho dará uma pedra, o seu filho, lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sois, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Irmão, então você quer dizer que se eu chegar a um nível de intimidade com Deus, Deus vai fazer tudo aquilo que eu pedi e orar? Se o seu nível de intimidade estiver muito alto com Deus, vai. Sabe por quê? Porque você não vai orar segundo o seu coração, mas você vai orar segundo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque você vai entender que a sua vida não é sua, que as coisas que você tem não é seu, que os momentos, tudo aquilo que você deseja, não é bem aquilo que o Senhor quer, mas você vai orar diferente, você vai passar a orar diferente, você vai começar a orar, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Senhor, que o Senhor tome a frente de toda a situação. Então você não vai orar, Deus faz assim, Deus faz assado, Deus faz. Não, Deus, eu coloco isso diante do Senhor, e eu sei que o Senhor tem o melhor nessa situação. Diante disso, ou diante daquilo, não importa a situação, Deus tem sempre o melhor. Para aqueles que o servem, para aqueles que buscam intimidade com Ele. E eu queria contar aqui rapidinho um testemunho para vocês, complementando, claro, a palavra não vai fugir, em que a questão do nível de intimidade com Deus, que muitas vezes a gente não entende como que isso funciona. Como que Deus vai falar comigo? Como que isso vai acontecer? E eu tenho sempre o costume, acredito que os irmãos também, né? Estou só falando aqui para mim poder entrar naquilo que eu quero. Né? A gente levanta, ora, na hora de deitar a gente ora. Mas há anos atrás, eu sempre orava, o Davi era menorzinho ainda, então eu ia no quarto dele, orava para ele poder dormir, antes dele dormir tudo. E depois eu ia orando pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha sobrinha, que já tinha nascido, e por um sobrinho meu, que eu já até trouxe ele aqui uma vez. Hoje ele está com 8 anos, o André está com 8 anos. E aí eu orava por ele, só que ele ainda estava sendo gerado, ele estava no ventre da mãe dele ainda. Mas aquela oração rotineira, Deus guarda, Deus abençoa, guarda a vida e tal, não sei do que. Mas quando eu ia orar por ele, eu senti um aperto. E eu não entendi o porquê. E aí a oração vinha assim no meu coração, na minha mente, assim, ora para que a vida dele seja guardada. E aí eu orava, Deus, guarda a vida dele, com aquele sentimento
estranho, assim, Deus guarda, Deus protege. Eu não entendendo por quê, mas eu orava. No outro dia, a mesma coisa. A hora que eu ia orar por ele, eu falava, oh, Deus abençoe a Bianca, abençoe a Dani, a minha irmã, meu irmão, o Denis, meu pai. Oh, Deus abençoe o André. Oh, Deus guarda a vida dele. Tem misericórdia na vida deles. Que ele nasça bem, que ele nasça com saúde e tal. Mas amargurado, sentia, de verdade. E aí eu orava, sempre nesse sentido. Comentei com a Camila e mais ninguém. Não entendo o porquê, mas eu sentia de orar assim e orei. E ele nasceu bem, nasceu com saúde, sem problema nenhum. Não entendi o porquê também, mas senti no meu coração, orei. Ué, senti no meu coração, então vou orar. E acabou. 3 meses depois que ele nasceu, mais ou menos, eu lá na casa, no Santo Antônio aqui, né, no bairro, na casa ali, conversando com meu irmão, na casa onde a gente cresceu. Aí meu irmão, então, tive que levar o André lá, ele foi fazer uma ressonância lá, né, para ver certinho o negócio da cabeça dele e tal. Eu falei, negócio da cabeça, mas por quê? Ele está doente? O que está acontecendo? Não, está tudo certo. Não, mas está tudo certo, quem que vai fazer uma ressonância? Para que isso? Ele falou, não, é que quando ele ainda estava na barriga da mãe dele, quando a Fabiana estava grávida dele, o primeiro ultrassom mostrou 3 nódulos na cabeça dele. A hora que ele falou isso, já veio no meu coração assim, eu falei assim, era por isso que eu sentia aquela sensação. Isso meses atrás, sem saber, o meu irmão não me contou. E eu não sabia, ele estava contando naquele momento. Aí eu falei assim, é por isso que eu sentia aquilo. E aí eu orava, ele nasceu 3 meses depois que eu comecei a entender. Aí eu comecei a orar, e aí eu fiquei orando, aí meu irmão falou assim, então. Aí o médico falou assim, agora a gente não pode fazer só os ultrassons de rotina, vamos ter que fazer um pouco mais para acompanhar, para ver se esses nódulos vai crescer, se vai afetar ele de alguma maneira, o que vai acontecer. E aí a hora que fez o outro ultrassom, tinha 2. E aí ela ainda grávida, fez outro ultrassom, tinha 1. Aí ela ainda grávida, no último ultrassom que foi fazer, tinha sumido. Aí eu comecei a entender. Aí eu falei assim, Aí eu comecei a entender como é que Deus age, como é que Deus faz. Muitas das vezes nós não sabemos nem a situação que está por vir ou que vai acontecer. Mas Deus já está antecipando a vitória naquela situação que você vai viver, naquele momento da sua vida que você vai precisar. Deus ele vai colocando às vezes no seu coração ou de um terceiro. Ora por aquela situação ali. Não sei por quê, mas eu vou orar. E aí eu entendi o propósito de Deus. Mas aí não acabou nisso ainda não. Depois ele estava com uns 2 aninhos, né? Ele tinha um leve extravismo. Aí a minha irmã sempre ficava pegando no pé do meu irmão. Tem que levar seu menino lá no oftalmologista para ver certinho e tal. Até que um dia ela pegou e falou assim, daqui que eu vou levar. Ela foi, levou, a minha irmã levou, o sobrinho nosso. Aí chegou lá, fez um exame tal. Não sei se foi por causa dos nódulos que ele tinha na cabeça e depois foi sumindo ou não. Mas a hora que fez o examezinho nele lá, tudo certinho, o oftalmologista falou assim, uma vista dele, ele praticamente não enxerga nada. Ele enxerga de uma só. A outra é praticamente 0, não enxerga. Mas a gente vai fazer um tratamento. Você vai pôr um tampão na vista dele, no olho bom, para ele ficar com o ruim. Eu falei, mas que tratamento mais estranho que é esse, né? Para ele forçar a vista lá. Então eu falei, mas que tratamento? Mas o médico está falando, como é que vão falar alguma coisa, né? Aí a minha irmã, que ficava muito com ele, que é tia dele também tudo, comprou esse tampãozinho, pôs a primeira vez. Aí ele ficou assim. Ela me contando, né? Eu não estava junto, ela contando. Parado, assustado. Por quê? Porque a hora que tampou a vista boa, ele não estava enxergando nada. E falou, vou fazer o que agora? Ele ficou ali estagnado. Não sabia o que fazer. Aí a minha irmã contando, até chorou. Falou, não, eu fiquei com muito dó dele. Eu não sei se eu vou conseguir ficar ajudando a fazer isso não, porque
muita judiação, que não sei do que. Eu tirei e deixei ele correr, brincar, porque pelo menos de um ele enxerga, então tá bom, não sei do que. Aí depois ela, né, no decorrer da semana, ela falou assim, não, essa semana deixa ele assim, semana que vem a gente vai ter que fazer isso aí que o médico falou. Para ver se, porque não era 100%, ele não tinha perdido 100%, mas quase que não, praticamente nada. Então o médico falou assim, para ele forçar para ver se recupera um pouquinho para melhorar. Ele não vai enxergar essa vista. Mas aí beleza. Ele falou, semana que vem a gente vai fazer. Correu um pouquinho por cada hora, mas assim, já estou concluindo, tá, irmãos? Aí ele pegou e falou assim, a minha irmã falou, isso, né, que ia começar na semana que vem e tal. E nisso ia ter um culto de crianças na igreja onde a gente já congregava, nas semeadoras lá no Novo Horizonte, no bairro do Novo Horizonte. E aí eu senti também muito forte, assim, aí a Camila veio e ainda falou para mim, fala pro seu irmão vir. Pega o André e leva ele também, vamos levar ele no culto. Aí eu já estava sentindo isso, eu falei assim, é verdade. Mas meu irmão é meio difícil, você convida ele para ele vir, é dureza. Mas nesse dia convidou, não questionou, aí a gente falou, não, eu vou buscar você aí, para não ter erro dele não parecer, né? Vamos lá, pegamos ele, levamos e tal, chegamos lá, desceu, sentou, cultinho de criança, música, brincadeira, tudo, ele pequenininho ali. Aí teve um momento que o pastor falou assim, ó, agora traz as crianças aqui na frente, quero as crianças tudo aqui na frente, vamos fazer uma oração para encerrar o culto. E aí eu falei, sentindo no meu coração assim, eu falei assim, não, tem que levar ele lá na frente, lá. Irmãos, Deus faz dentro de casa, em qualquer lugar, tá? Eu estou falando a minha experiência aqui. Mas eu senti isso no meu coração, eu falei assim, vou levar ele lá na frente, dar um passo de fé. E orar nesse sentido. Eu não falei para o pastor, não falei para ninguém, não sei a Camila que sabia tudo. Aí o meu irmão ficou sentado, ele pequenininho, não quis ir sozinho, eu fiquei olhando, a Camila falou assim, vai lá com ele. Eu falei, beleza. Peguei ele no colo, cheguei lá na frente, fiquei lá esperando. Aí foi uma outra irmã lá, saiu orando por todo mundo, que era lá da sede. Foi orando, chegou, orou por ele. E em nenhum momento revelou, em nenhum momento orou, Deus cura ele, nada. Só orou por ele normal. Mas eu estava ali, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe da necessidade dele, ele está recebendo essa oração. Se o Senhor vai fazer, ou se o Senhor não vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Então eu creio que o Senhor pode fazer, ele ainda é uma criança, e orando ali no meu íntimo só. Ela veio, pôs a mão também, orou, e aí fomos embora para casa, tudo certo. Naquela semana, minha irmã pegou, levou, pôs o tampão lá nele lá, tal. Aí eu não fiquei nem sabendo, só fiquei sabendo depois. Aí começou, pôs, eu pus, mas eu não sei não sabe não o quê. Eu tampei o tampão normal aqui, ele está correndo, pulando a escada, descendo, saindo para um lado, para o outro e tudo mais. Eu falei assim, foi Deus novamente que fez a vida dele. E aí eu fiquei pensando assim, qual que é o nível nosso de intimidade com Deus? Irmãos, o testemunho era esse que eu queria, concluindo, tá? Para concluir aqui a palavra. Qual que é o nosso nível de intimidade? Não precisa nem abrir, é rapidinho. Ó. 1 Tessalonicenses 5,17, versículo é desse tamanho, ó, fala assim, ó, orar sem cessar. Então eu tenho que orar sem cessar, irmão, eu tenho que... É assim que Deus mandou. Então eu vou orar todo dia a mesma coisa, até Deus ouvir a minha voz. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, Deus vai ouvir hoje. Hoje Deus vai ouvir. Não, Deus não ouviu, agora Deus vai ouvir. Não. Com o tempo eu fui entendendo. Nós não devemos orar até Deus ouvir a nossa voz. Mas nós temos que orar sem cessar, até que nós pudermos ouvir a voz de Deus. É diferente. Deus, ele ouve a oração que você fez hoje. A questão é, você tem ouvido a voz de Deus? É esse o nível de intimidade que nós temos que chegar no Senhor. Não é o quanto que eu oro, o quanto que Deus está ouvindo. Deus ouve tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, é dele todo o poder, é dele todo o conhecimento, e aí? Então eu preciso ficar insistindo, porque Deus tem que ouvir a minha voz? Não, eu tenho que orar sem cessar,
para que eu possa ouvir a voz de Deus, para que Deus possa falar no seu coração, para que Deus possa falar no meu coração, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que ler a palavra do Senhor, eu tenho que tirar um momento de intimidade com o Senhor, jejum, oração, estudo, é isso que eu tenho que viver, é assim que a palavra instrui, é assim que o Senhor ensinou, momento de intimidade com Deus, o quanto eu tenho tirado para ter esse momento de intimidade. E o quanto eu tenho ouvido a voz de Deus. Guarde isso no seu coração. Não é o quanto você ora que vai fazer Deus ouvir a sua oração, mas é o quanto você ora que vai te trazer mais próximo dele. E quanto mais próximo, mais sensível à voz do Espírito Santo no seu coração. Amém, irmãos? Pode se colocar em pé. A gente vai encerrar. Então, que nós tenhamos isso na nossa vida, essa busca por intimidade, essa busca por proximidade mais do Senhor, porque ouvir, Ele está ouvindo, a todos os momentos, mas vamos buscar nós ouvir a voz do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pode colocar a mão no seu coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, agora eu coloco a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha, Pai, colocar, Pai, ainda mais sede de buscar mais de Ti, da Tua palavra, da Tua presença, intimidade, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha encher o coração de cada um, Senhor Jesus, com a presença, Deus, com essa presença maravilhosa, Senhor Jesus. E que nós possamos, Pai, todos os dias ouvir a sua voz no nosso coração, Pai, dizendo aquilo que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos percorrer, como nós devemos ser, nas nossas atitudes, nas nossas falas, na maneira nossa de viver, Pai, dentro, fora de casa, em qualquer lugar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar junto conosco sempre, Senhor Jesus. Nos fortaleça, Pai, todos os dias, para que nós possamos permanecer nos Teus caminhos, Pai. E assim, Deus, podemos perseverar nele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Recebeu no coração a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Digno de louvor e adoração. Entregamos nas suas mãos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. Aí você vai tendo resposta assim para algumas perguntas, às vezes, que talvez tenha passado na sua mente, e alguns irmãos já fizeram até para mim. Pastor, na Bíblia está escrito assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Você tem que ficar pedindo toda hora, batendo toda hora, buscando toda hora? Vai, depende da intimidade. Se você bater uma vez só, já abriu a porta, você fica batendo de novo. Aí já... Mas por que fala pedir, pedir? Não é para insistir, então, depende da intimidade. Você insiste até, né? Fulano está na porta da sua casa, de madrugada, meia-noite, batendo, ó, João, ó, João. Olha, depende, se você atender ele na primeira vez, ele não vai ficar gritando mais. Se você não atender, ele vai ficar gritando. Então depende de cada um, amém? Glória a Deus. Não tem uma regra, depende da intimidade, depende do jeito que você fala, o quanto você ouve a resposta do outro, lá no caso aqui de Deus, né? E engraçado que bate com a palavra, a ansiedade, né, em Filipenses 4:6, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, né, por meio das orações e súplicas, e o Deus, né, ele vai ouvir, né, a sua ansiedade, você vai depositar sobre ele, e ele vai encher o teu coração de paz. Então, quando é que eu sinto que eu não preciso ficar falando mais, olha, a hora que você está com o coração cheio de paz, aí é intimidade com ele. Né? É intimidade, mas não estou com paz, então continua batendo, 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 pedindo, 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 falando, falando. Não é o tanto, mas não é o tanto que você fala, é o tanto que você escuta. Isso é verdade. Amém, aleluia. Se você escutou uma vez só, está resolvido. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima noite. Uma ótima semana. Que possamos estar íntimos do Senhor. Ele não tem filhos prediletos, mas tem filhos que são íntimos dele. Glória a Deus.
que se aproximam mais, que ouvem mais. E o que separa nós do Senhor é o pecado. Então, Senhor, ajuda nós. Purifica a tua igreja, Senhor, para que possamos realmente estarmos ligados, entronizados com o Senhor. Tira a ansiedade do coração do irmão, da irmã. Que a tua palavra permaneça nos nossos corações, conforme foi pregado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ajuda, Senhor. Ajuda nós a ter essa palavra ligada no trono. Glória a Deus. Ótima semana para a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mês abençoado. Que o Espírito Santo nos guie e nos conduza em tudo. Glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz.